na conversa sobre meio ambiente, falando sobre internacionalmente, né? Vamos levar esse debate lá para fora também, porque na reunião do G7, Lula quer aproveitar o espaço para convidar líderes presentes a comparecerem à COP30, que é a Conferência do Clima da ONU, que acontece em Belém em novembro desse ano. Lula vem atuando pessoalmente para garantir a presença do maior número de chefes estrangeiros na COP30. Ele já disse, inclusive, que pretende ligar para Donald Trump caso o presidente americano não confirme presença nesse evento. Vamos conversar sobre tudo isso, sobre esse contexto relacionado ao meio ambiente, com o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, sempre com a gente aqui às terças. Tudo bom, Silvio? Como você está? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Silvio, o seguinte, a Lula diante de uma tarefa difícil, inclusive, porque ele participa como convidado dessa cúpula do G7 num momento muito tenso em que o mundo tem olhos para o Oriente Médio, mas ele tem essa missão de mobilizar para debates relacionados ao meio ambiente e trazer essas lideranças aqui para o Brasil, não é isso? Missão difícil e complicada. Pois é, Thalita, ele vai lá com uma proposta embaixo do braço, que é discutir a transição energética, a participação desses países na COP30, mas ele esbarra com a agenda internacional. Não é? Quer dizer, lá está se articulando, está se tentando articular no Canadá, nessa reunião, que envolve países como o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália, a representação da União Europeia, que estão todos alinhados na defesa da Ucrânia, no sentido de criminalizar a ação russa, né, na invasão da Ucrânia, que já tem bastante tempo. Né? E isso está trazendo impasses, porque as declarações não são de consenso. O próprio presidente Trump, que estava nessa reunião, se retirou dela, né, dizendo que tinha coisas mais importantes para fazer nos Estados Unidos. Né? Então, a gente está percebendo que essa conjuntura internacional das guerras, né, ela está atravessando toda a agenda das discussões entre as representações políticas dos países. Né? E isso faz com que essa demanda sobre a discussão da transição energética perca um pouco a força na reunião do G7. Né? Nós não sabemos, inclusive, o que vai ser decidido como declaração final, né? E o próprio Trump está sinalizando que precisaria ter a própria Rússia e a China também nesse grupo. O Lula já acha que não, que o G7 tem que acabar, que está bom ter o G20, que é muito mais amplo e pode discutir com uma maior amplitude e envergadura as modificações que precisa no sistema internacional. Então, é um momento em que a gente está vendo mesmo as instituições que foram criadas no mundo multilateral, né, que foram, enfim, dando sustentação a todo o espaço de diplomacia e negociação que nós tivemos nesses últimos anos, onde o Brasil tem um papel de excelência, com os seus muito bons diplomatas, capacitados e tudo mais, quer dizer, a gente está vendo que isso tudo está sendo posto em xeque. Lá mesmo, a ideia de fortalecer o multilateralismo e das metas de descarbonização, né, estão incluídas na agenda do G7, mas elas não estão na evidência e vamos dizer assim, na crise do momento. Né? Com relação ao que você falou do Fundo Amazônia, eu queria fazer um comentário dizendo que as iniciativas que foram financiadas, o IBAMA sendo substancialmente financiado, uma maior parte desse bilhão e tanto que foi já executado esse ano, né? É para fortalecer o IBAMA, para restaurações ecológicas, para trazer os alimentos da Amazônia para dentro das escolas, na merenda escolar das crianças, para garantir um acesso de água pura, né, às pessoas, ao estilo, vamos dizer assim, do que se fez com 1 milhão de cisternas no Nordeste. Né? Enfim, para fortalecer a própria ação e os espaços quilombolas,
para financiar bombeiros. Quer dizer, você veja bem, aí está desenhado uma política de mitigação, né? Que não precisava do, teoricamente, não precisaria de um financiamento, né, do Fundo Amazônia para ser implementada, porque são ações de Estado, né, que precisam estar garantidas no próprio orçamento federal. Né? À medida que isso não está sendo possível por todos esses debates e essas disputas, o Fundo Amazônia está cumprindo um papel demonstrando, né, que existem políticas públicas capazes de tratar a mitigação e que elas são viáveis. Né? Então, eu fico muito satisfeito com isso. Agora, tem uma coisa que me chama muito a atenção nessa crise internacional. Né? Existe um organismo chamado Carbon Majors Database, que acompanha as emissões de CO2 no mundo. Né? E ele soltou um relatório recente dizendo que são 57 empresas que poluem, que são responsáveis por 80% da emissão do CO2 no mundo. Imagina, 57 empresas. Entre elas, cimento, petróleo, gás, carvão, tem a Chevron, tem a ExxonMobil, tem a British Petroleum, que virou BP, né? Tem a Saudi Aramco, tem a Gazprom da Rússia, tem a National Iranian Oil Company. Você veja, há quem está defendendo hoje em dia que, como são muito poucas essas empresas, umas ações jurídicas penalizando essas empresas pela emissão do CO2 podem ser bastante efetivas, né, na redução substancial do CO2, porque de fato a gente está vendo que os governos nacionais eles não conseguem controlar essas companhias que estão presentes em vários países, às vezes em muitos países, e que são as principais responsáveis. É o núcleo, vamos dizer assim, do modelo de desenvolvimento baseado na exploração do petróleo e no uso dos automóveis como principal veículo de transporte. Né? Então, não é muito difícil fazer esse tipo de conversão. Essa transição para uma economia mais sustentável, que está sendo discutido em termos genéricos, preparado esse tema na COP30, para a COP30, é uma transição que precisa de políticas de Estado, que precisa de uma presença dos governos muito efetiva no controle, na fiscalização, na penalização e no prêmio de quem faz bem esse serviço. Né? Mas, de fato, a gente tem muito poucas organizações, muito poucas corporações que são as principais responsáveis pela crise climática que nós estamos vivendo. E é possível, então, pensar em ações internacionais, mesmo no plano jurídico, para tentar obrigar essas empresas a assumirem que essa transição energética tem custos, que eles precisam investir nisso e que não é preciso ou não é necessário para que isso ocorra, que haja uma dotação de fundos de países para formar um fundo maior para financiar a transição energética. Né? Eles estão falando na COP29 em 300 bilhões de euros por ano. Né? De fato, só houve efetivamente a destinação de 100 bilhões, nunca houve antes uma coisa assim. As duas COPs anteriores foram controladas pelos lobistas do petróleo, então nós temos uma expectativa nessa próxima COP 30, né, que está sendo armada com muita competência pelo embaixador Corrêa do Lago, como corresponsável, presidente da COP, e pela executiva, a Ana Toni, que também está armando a realização da COP 30, dizer, eles têm elementos, a partir de agora, né, para pensar que é possível essa mitigação, é possível tomar iniciativas que favoreçam a transição energética e acelerem essa transição energética, porque nós não podemos esperar muito tempo. O clima não deixa, né, a natureza não faz um intervalo para atender às necessidades das negociações. Né?
Silvio, sabe que você citando essa questão do contexto mundial, essa guerra de Israel e Irã, eu lembrei da própria Greta Thunberg, que é essa ativista sempre muito ligada às questões climáticas, que estava na Flotilha da Liberdade rumo a Gaza para chamar atenção para a questão palestina, justamente porque as guerras também impactam o meio ambiente dessa maneira, de emissão de gás por conta da produção bélica. Existem vários, a gente pode citar vários aí, várias ações que estão relacionadas a processos de guerra que impactam diretamente o meio ambiente. Então é isso, é mais um conflito no mundo que prejudica muito questões climáticas. É. A iniciativa da Greta, da flotilha lá, do Thiago, foi extraordinária. O mundo inteiro acompanhou esse veleiro, né, e a tentativa de dar socorro à população de Gaza. Então, é uma, é uma iniciativa de propaganda, é uma iniciativa de denúncia. De fato, os alimentos que eles carregavam e os remédios não têm muito significado, dada a sua quantidade, né, mas vai expondo a política do Netanyahu, né, e vai apresentando cada vez mais o quanto perverso, cruel está sendo o tratamento, né, dos palestinos por Israel. Nós tivemos aqui, inclusive, uma manifestação bem grande, né, em favor da Palestina nesse fim de semana. Eu imagino que algumas 10 mil pessoas estiveram lá, eu participei, né, e vejo que isso ocorre no mundo inteiro, em muitas capitais.